Aí o Estadão escolheu a dedo juristas para criticar o novo inquérito das fake news. Juristas veem causa própria e abuso de poder em inquérito de Dom Pedro III sobre vazamentos. Especialistas alertam que o uso do Supremo para investigar a exposição de dados de familiares sem pedido da PGR viola o devido processo legal e usurpa a competência da primeira instância. Aí tá ali, né? A decisão do Dom Pedro III de instaurar de ofício, isto é, sem provocação da Polícia Federal ou da PGR, o inquérito para apurar o suposto vazamento de dados sigilosos envolvendo outros ministros da corte e seus familiares, coloca o Supremo no centro de uma controvérsia jurídica e pode colidir com regras estabelecidas pelo Código de Processo Penal. Eu não entendo de Código de Processo Penal, mas a minha única dúvida é o seguinte: ele abriu o inquérito, ele mesmo pode ser o relator ou ele pode sortear pro Toffoli? Eu acho que ele devia sortear pro Toffoli, só pra gente reverter os papéis, né? Na época Toffoli era o presidente, ele virou relator. Agora ele é presidente e Toffoli vai relatar. Pra cima deles. Criminalistas e juristas ouvidos pelo Estadão apontam que a iniciativa afronta princípios como o devido processo legal, juiz natural, vedação à atuação de ofício do julgador. O ato Dom Pedro III também levanta questionamentos sobre conflito de interesses e risco de produção de provas ilícitas, fatores que, segundo eles, agravam o desgaste da imagem do tribunal perante a sociedade. Essas críticas ganham peso adicional pelo fato da decisão e a investigação tramitarem sob sigilo, assim como o inquérito das fake news, o que impede o acesso público aos fundamentos legais utilizados pelo ministro para amparar a instauração do processo, assim como o inquérito das fake news, que até hoje segue sob sigilo. Os alvos seriam a Receita, o COAF, órgãos de Estado cujos servidores não possuem prerrogativa de foro por função, assim como os alvos do inquérito das fake news. O jurista e desembargador do TJ de São Paulo, Walter Maierovitch, avalia que a iniciativa de Dom Pedro III configura atuação em causa própria, o que compromete a legitimidade da apuração. A situação do Supremo vai de mal a pior. Para Maierovitch, ainda que haja indícios de crime a serem investigados, a condução do caso deveria caber a órgãos isentos como o Ministério Público. Aspas. O ministro não pode investigar quando está envolvido direto ou indiretamente se há suspeita de crime. A notícia deve ser levada ao Ministério Público ou apresentada pela própria pessoa eventualmente prejudicada. Segundo ele, a atuação de ministros em casos que envolvem interesses pessoais ou familiares abala a legitimidade do Supremo e amplia a percepção de desgaste institucional. Aspas de novo. Os ministros passam uma péssima imagem para a sociedade quando atuam dessa forma. Veja, em 2 dias, primeiro escândalo da decisão do Toffoli, que comete heresia jurídica sempre, e agora Dom Pedro III. Na avaliação de Maierovitch, o episódio pode caracterizar abuso de poder, a utilizar a função jurisdicional para fins alheios ao interesse público. E aí, fazer o quê? Abuso de poder acontece o quê? Tem alguma punição ou não, né? É só pedir, por favor, pro Supremo se autoconter, né? Amanhã vai sair um editorial. Vou fazer uma previsão. Porque não é previsão, né? É aquela coisa que sempre acontece. Amanhã vai ser um editorial no Estadão. A gente vai comentar em vídeo com certeza. Talvez se der tempo, né? Vai que a gente começa aí mais direita, Flávio. Falando que o Supremo precisa se conter. Que o pior já passou, o período de exceção que o Brasil viveu com o bolsonarismo, e que agora é hora das instituições corrigirem a rota, senão a imagem que elas têm frente à sociedade vai desmoronar. Que ainda há tempo para correção de rota. É o mesmo papo de sempre. Talvez eles relembrem, não, eu fui até o Faquinha, rapaz, prometeu um código de conduta, assim. É o código de conduta que vai impedir que tudo isso aconteça. Eu quero saber quando que, assim, realmente assim, vai entrar em crise total e vai acabar esse papo furado de autocontenção, e a imprensa vai começar a cobrar medidas concretas para resolver a situação. Aí eu vou ficar feliz, viu? Já no plano processual, o professor de Direito Penal da FGV, Tiago Botino, avalia que o caso não é de competência do Supremo, aspas. O juiz pode requisitar ou determinar a instauração de inquérito, tem essa previsão expressa no artigo 5º do Código de Processo Penal, mas ele determinar a abertura de inquérito significa que ele mandará uma informação para a polícia, dizendo que há indícios de um crime que deve ser investigado, mas esse crime não é da competência do Supremo. Não é da competência do Supremo. Esse é o inquérito que deveria ser instaurado se houver indícios da prática de crimes pela Polícia Federal. E aí ele vai tramitar na primeira instância. Faz o pedido da PF, vê se é plausível ou não, e vai para a primeira instância. Se a vítima é um ministro do Supremo, sua esposa ou qualquer pessoa, só tem foro por prerrogativa de função quando o autor exerce uma função pública. Além da discussão sobre a competência do Supremo, e aqui o autor não é a vítima, né? É o autor. O criminalista Marcelo Crespo, coordenador do curso de Direito da ISPM de São Paulo, avalia que a iniciativa de Moraes toca em um dos pontos mais sensíveis do funcionamento da Corte, ao colocar em xeque garantias centrais do processo penal. Oh, as garantias agora, gente. Durante o julgamento do Bolsonaro, ninguém aparecia, né? Para reclamar do processo penal. Agora tá todo mundo indignado. Para Crespo, a instauração do inquérito sem provocação da PGR viola princípios como o devido processo legal e o juiz natural. Quando o inquérito trata de interesses diretos de integrantes da Corte e pessoas próximas, especialmente quando a iniciativa parte do próprio julgador, a imparcialidade do judiciário fica comprometida. Outra coisa, quando a imprensa ela sabe quem são
os juristas, ela escolhe a dedo. Quando é um caso de Bolsonaro, e eles querem perseguir Bolsonaro, eles vão atrás do Davi Tangerino, que é um carequinha calvo, feio, que é advogado de Neymar, e é petista, votou em Lula. Aquele... Não sei se é Botinho o nome do cara, me faltou o nome dele agora. Tem assim, o cabelo assim meio pra trás. Não é o Marco Aurélio de Carvalho, mas é do Prerrogativas. Tá direto também nos eventos e tá sempre na Globo News. Não é o cabelinho lambido de óculos que... Não, é o mais despojadão. De óculos, cabelo penteado pra trás. Ele tá sempre na Globo News e na CNN. É do Prerrogativas também, faz os eventos pro PT. Quando a imprensa quer perseguir a direita, a imprensa vai atrás desses. Quando a imprensa quer ir atrás desse judiciário, pode pegar. Eles sempre vão atrás desse Marcelo Crespo, sempre, principalmente o Estadão. Falam com o Mairovitch, por sabe, já são pessoas que vão reclamar. A imprensa escolhe a narrativa vencedora, a narrativa que vai crescer. Essas pessoas são escolhidas a dedo. Deve ter, sem brincadeira, uma lista com o nome de juristas. E assim, ó, quando você quiser criticar o Supremo, e tá lá o número, e o WhatsApp, essas são as pessoas. Quando você quer perseguir o bolsonarismo, tem essa lista. Eu vou apostado. Pesquisa aí no Estadão. Matérias críticas ao Supremo e procure quantas eles não chamaram o Marcelo Crespo. O Renato Vieira também, do IBCC Crim. Aí tem aquele... O Roberto Leviano, que é Instituto Nacional de Corrupção. Depende do caso também. Veja se não é. É escolhido a dedo. A perseguição poderia ser parada ainda em 2019. A imprensa escolheu o caminho do inferno. E por isso que o brasileiro está sofrendo hoje. Na avaliação do ex-presidente do IBCC, Renato Vieira, a decisão avança para um patamar de irregularidade jurídica e de possível desvio de finalidade. Para ele, a instauração do inquérito contraria o regimento interno do Supremo, que autoriza a atuação do presidente da Corte em defesa de interesses institucionais, mas não permite que o relator instaure investigação criminal sem provocação da PGR ou da PF. Aspas. Se houver vazamento de dados sigilosos envolvendo parentes de ministros ou escritórios de advocacia, essas pessoas podem, como qualquer cidadão, buscar as medidas judiciais cabíveis ou... não parece legítimo acionar a jurisdição penal do Supremo para proteger interesses pessoais ou familiares. Essa não é a primeira vez que o Supremo abre uma investigação. Aí a matéria termina relembrando que em 2019, ainda sob presidência do Toffoli, a Corte instaurou o chamado inquérito das fake news. Menos mal tá relembrando. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. A Estadão publicou a matéria só para falar isso. Parais e Toffoli repetem roteiro de inquérito das fake news em caso ligado ao Banco Master. O mesmo padrão. A coisa tá tão bacana, tá tão bonita, que a Globo News já tá, né? Ministros do Supremo, do TCU, recomendam a colegas toda a cautela na condução dos casos com explosivos. Tradução. Ô, irmão, maneira aí, véi! Putz grila, bicho. Vocês estão demais, viu? É tipo isso, né? Pô, tá sofrendo por conta de vocês. Ai, ai, ai. Aí, falamos, né, que o PT tem motivo de estar preocupado com o Banco Master. A gente tá falando aí da mega reunião. Alerta. Banco Central de Galípolo aprovou operação para sócio de Vorcaro ligado ao PT. A gestão de Galípolo sabia de envolvimento de Augusto Lima com escândalo, mas avalizou venda do Banco Pleno. Mesmo sabendo de fraudes, eita! Banco Central autorizou a venda do Banco Voiter. Meu Deus! O Banco Central liberou a operação do atual Banco Pleno para Augusto Lima, alvo da Polícia Federal. E aí, gente? O Banco Central, gente, não era um mocinho? Não foi isso que a imprensa te vendeu? Que o Banco Central é mocinho? Só toma decisões técnicas? E por isso a gente tem que ficar, né, ao lado do Gabriel Galípolo, o menino do Lula? Não é assim? O PT da Faria Lima deu uma colher de chá pro PT da Bahia, né? Ao fechar os olhos para o Voiter. Galípolo, menino de ouro de Lula, olhou, né, para o outro lado. Quem é Augusto Lima? Talvez seja esse um dos motivos do Lula fazer a reunião ontem, chamar todo mundo. O nome que preocupa o Planalto no caso Master.